a resgatar o povo daquela terra, porque o povo estava servindo como escravos ao Egito. Diz a Bíblia, por não conhecer José, o rei se levantara, começaram a colocar cargas sobre aquele povo. E se isso não fosse suficiente, eles mandaram também, ele mandou que as parteiras matassem os meninos quando fosse nascer. E diz a Bíblia que as parteiras não deram ouvido ao rei, porque elas temiam ao Senhor. E por esse fim deu Deus a elas também família. E diz a palavra do Senhor nosso Deus que então Moisés, ele é introduzido no Egito novamente, depois de 40 anos que havia deixado o Egito. E Moisés, ele retorna, agora não como um príncipe, filho da filha de Faraó, mas ele retorna como um pastor de ovelha. E na sua mão, irmã Sueli, tem um cajado, uma vara. E diz a palavra que com aquela vara, Moisés executava os sinais de Deus na terra. Aleluia! Bendito seja Deus. Santo Deus. E nós observamos aqui que Deus, por intermédio de Moisés, ele fere a terra do Egito por muitas vezes. Muitas pragas vêm até o Egito. O Egito sofre. Mas com tudo isso, Deus, ele endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não permitisse a saída deste povo daquela terra. Então, o Senhor Deus, ele foi trabalhando, mas chegou um momento que Deus, porque os egípcios não se contentaram, por causa das parteiras não mataram os meninos, que o rei ordenou que todos aqueles meninos fossem lançados no rio Nilo, para virar comida de peixes. E diz a palavra que o Senhor então, ele decide, pastor Paulo, a cobrar do Egito com os filhos primogênitos daquela terra, tanto dos homens como dos animais. Aí eu pergunto para você, o que o animal tem a ver com o nosso pecado? Nada. Mas quando Deus foi submergir a terra com o dilúvio, ele disse, eu vou dar fim aos homens e também aos animais que creem. E os irmãos sabem da história, ficou apenas a semente para trocar. E nós observamos aqui que Deus, ele se lembra de que um dia não, por muitos dias, os soldados do Egito iam buscar as crianças, os homens nas casas, pastor Paulo, e jogar no rio. E diz a Bíblia que quando Moisés, ele nasce, por ser formoso, irmão, é bom ser bonito, é ou não é? É ou não é? Bom ser bonito ou não? É não? Quem quer ser feio aqui? Alguém quer ser feio? Eu acho que é bom ser bonito, viu? Não resolve, mas influencia bastante. É ou não é? E diz a Bíblia, por ser formosa, a criança ser formosa, a sua mãe resolveu aguardar aquela criança em casa, pastor Paulo. Mas quando vai passando os dias e chega ao 3º mês, essa criança, meu nobre, eu vim aqui de Salvador, eu esqueci, não aqui. Cadê? Deus abençoe. Meu nobre profeta Eliseu. Quando eu chamei de profeta Eliseu, né? Uma oração. E Eliseu teve o privilégio de profetizar por ordem de Deus muitas vezes, e coisas acontecerem. Isso não é diferente com o vaso que eu acredito que Deus vai usar. Aleluia. Já usou e vai usar. A palavra que há de ser cumprida. Glória a Jesus. Então nós observamos aqui que os egípcios, eles pegavam aqueles meninos, e como a sua mãe guarda Moisés, chega o 3º mês, meu filho tem 3 anos, aí vocês quem nos vizinhos ouvem a voz dele todo dia, com certeza. Mas o menino com 3 meses, pastor Paulo, ele começa a chorar, ele faz barulho.
Ele não fica aquela criança, sabe aquela criança de 1 mês que só dorme o dia, dorme à noite, é a melhor fase da vida. Mas quando ele tem 3 meses, ele já começa a se mexer. Você vai trocar, ele chora. Você vai dar banho, ele chora. Então isso começou a acontecer com Moisés. E então o que aconteceu? A sua mãe olhou e viu que ia ser descoberto aquilo. E se fosse descoberto, o que ia acontecer? Seria lançado no Rio Nilo. Então ela decide a pensar. Tem alguém que é pensador aqui? Às vezes a gente tem que pensar, irmãos. Sabia que a gente tem que pensar, tem hora? A gente tem que pensar, falar assim, o que eu faço? Como que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Então o profeta começa a pedir uma luz para Deus e ela começa a meditar naquela causa. Aí Deus dá uma luz para ela e diz, olha, faz um cesto. Na mente, não disse que ele falou assim, mas eu acredito que veio, pastor Paulo, direto ao coração dela, faz um cesto. E põe a criança, e o que eu faço? Põe a criança e coloca lá uma das filhas de Faraó, vai tomar banho. Por quê? Porque estando lá, elas vão encontrar essa criança. A criança é formosa, elas vão tomar para si. E aí Deus vai trabalhando, irmãos, porque Deus sabe como fazer. Deus, Ele sabe como fazer as coisas na nossa vida. Aleluia. Então ela coloca aquela criança num cesto de junco e diz a Bíblia que ela reveste para não entrar água e coloca ali bem no lugar onde elas vão tomar banho. O que acontece? Ela sabia o horário que elas tomavam banho. Ela pensou e falou, examina lá, vê a hora, olha, tá a hora. Então, quando estiver faltando uma meia hora, vamos colocar a criança lá. Ó, inteligência. E diz a Bíblia que ela coloca a criança e a sua irmã fica, a irmã da criança fica olhando para ver o que vai acontecer, pastor Eliseu. E quando ela fica observando, porque além da mãe criar a ideia de colocar a criança, ela ainda teve a ideia de deixar a filha olhando. Diz, olha, fica lá de olho, porque a criança brinca perto do rio, né? Se alguém vê uma criança perto do rio, vai desconfiar de alguma coisa? Não. Achar que está brincando. E quando a criança está ali de olho, olhando, ela vê que logo a filha de Faraó se aproxima com as suas donzelas e elas tomam aquela criança. Então agora Moisés se encontra ou seja, nas mãos da filha de Faraó. E quando Moisés, agora a criança de 3 meses, está na mão da filha de Faraó, precisa de alguém para amamentar a criança. Olha aí, irmãos, Deus sabe fazer as coisas. Deus sabe fazer as coisas na nossa vida. Ele sabe como agir na nossa vida. Então quando elas tomam aquela criança, elas precisam de alguém para amamentar a criança. E quem vai amamentar? A mãe do bebê. A mãe do bebê, a mãe de Moisés. Mas isso não é suficiente, irmãos. Além de amamentar, ainda recebe salário, pastor Paulo. Ainda recebe provisão ainda, aleluia, para cuidar da sua própria casa. Oh, glória a Jesus. Irmãos, a partir daquele momento as coisas mudaram na casa de Joquebed. Ele já não era mais uma família igual às outras. As coisas começaram a mudar. Porque Deus, irmãos, Ele sabe como fazer para mudar algumas coisas na nossa vida. Ele sabe o que fazer. E diz a palavra que Moisés ele cresce. Agora Moisés está no palácio. Moisés se forma na ciência, no conhecimento do Egito. Ele estuda sobre os deuses, sobre tudo quanto há no Egito. Ele estuda sobre tudo. Mas havia uma inquietação, pastor Eliseu, profeta Eliseu, no coração de Moisés. Porque os deuses do Egito, eles tinham a história de toda, ele estudava sobre eles. Mas o Deus dos hebreus, ninguém se via e nem tocava nesse Deus. E Moisés desperta uma curiosidade. Sabe as pessoas que chegam diante de uma imagem de escultura, que está vendo aquela imagem? Lembra quando Jesus chegou diante de Tomé, Tomé disse, olha, eu quero tocar para mim ver. Se eu tocar, eu acredito. Se eu não tocar, eu não creio. Irmãos, Jesus disse, é melhor crer sem ver. Bem-aventurado aquele que não viu e creu.
Os discípulos que pregaram aqui para nós, eles andaram com Cristo, eles viram e tocaram em Jesus. Mas Jesus disse que bem-aventurado aquele que não viu, mas acredita naquilo que ouve. Ele diz que bem-aventurados somos nós que não vimos, mas e nós observamos aqui, aleluia, que Moisés, ele fica desperto com curiosidade para saber quem é esse Deus. E Deus, ele cria, mas Deus olhando e vendo o coração de Moisés, pastor Paulo, sabendo que ele não usurpava daquela glória que ele tinha no palácio, ele tinha cuidado dos seus irmãos, daquele povo, ele se doía como ele matou o Egito por causa do seu povo. Então Deus olhou para o coração de Moisés e começou a projetar na vida de Moisés o encontro com Moisés. Mas o encontro não podia ser no palácio, não. Sabe por quê, irmão? Às vezes quando a gente está na regalia, a gente nem tem tempo para se encontrar com Deus, não tem nem espaço no coração, na mente, não tem nem espaço na nossa agenda para ter um encontro com Deus. Por quê? Porque a gente é muito ocupado, é tanta coisa, é tanta importância. Tudo era com Moisés. Olha, o que foi? Manda uma mensagem para Moisés, manda um mensageiro, pergunta o que vai fazer, e essa causa, manda uma mensagem para Moisés, ele é o príncipe. Moisés tem que resolver muitas causas no Egito, ele não tinha tempo para ter um encontro com Deus. Aí Deus falou: olha Moisés, eu vou ter que ter um encontro com você, mas eu preciso fazer alguma coisa. Irmão, tem coisa que é estranha. Moisés precisa ver um dos seus familiares sofrendo na mão do egípcio e precisa matar o egípcio, irmão. Matar. E na própria lei, nós não havia lei ainda, mas está escrito que quem mata vai dar vida pela vida do outro. Aí Moisés, ele mata aquele egípcio, ele tenta ocultar, mas não consegue. E quando é descoberto, agora Moisés precisa fugir. Oi, irmão. Olha como Deus trabalha. Dá para entender? Alguém aqui quer ser preso para ter um encontro com Deus? Quer? Não. Alguém quer passar por uma situação dessa? Tem que se levar para quem? Alguém quer passar? Não quer, irmão. É uma coisa que você olha e parece que não tem nexo, não tem nada a ver. Mas sabe que Deus sabe como fazer para trabalhar na vida do homem? Deus, ele sabe como agir. Eu não sei o que vai precisar acontecer na tua vida ou na vida da tua família para você chegar a Deus. Mas Deus tem os meios de agir para trazer para nós. Ele sabe. E ele trabalhou tanto que eu estou aqui hoje. Aleluia. E diz a Bíblia que Moisés agora foge. Mas quando Moisés chega na terra de Midian, aí começa uma nova história da sua vida. E agora Moisés se torna pastor de ovelhas de Jetro. E ainda recebe por presente uma esposa. Olha aí. Aí Moisés esquece o Egito. Só que no coração dele, pastor Paulo, havia uma curiosidade. Ele queria conhecer esse Deus dos hebreus. Ele queria conhecer esse Deus. Ele tinha uma vontade de conhecer e saber como era esse Deus. Aí Deus decide, uma certa vez, há 40 anos depois da sua saída do Egito, a manifestar-se a ele através do fogo numa sarça. E diz a Bíblia que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Aí Moisés olhou e disse: é estranho, mas Deus trabalha nas coisas que para nós parecem estranhas. É assim que Deus trabalha. Parece estranho. Ele disse: é estranho esse negócio aí, irmão. Deus trabalha em coisas que para nós parece que é estranha. Às vezes você não entende, não compreende, fala assim: mas como é assim? Como vai acontecer? Aí Deus fala: não se preocupa não, porque eu sei como trabalhar. Grande é Jesus. E quando Moisés ele vê, ela tem aquela visão, ele diz: olha, algo é estranho, eu preciso ver o que está acontecendo. Porque todas as vezes que eu vejo uma planta que eu ponho fogo nas árvores de alguma coisa, ela se consome, ela se torna em cinza. Mas essa sarça não se consome. E ele volta para ver o que está acontecendo. E quando ele se aproxima, aí ele ouve a voz daquele que ele queria conhecer. Quem quer ouvir a voz desse Deus? Moisés ouviu a sua voz, ainda jovem, adolescente. Moisés, desculpa,
Samuel ouviu, ainda adolescente, Deus chamou Samuel. E ele correu para Eli e ele disse: não te chamei, Samuel. Ele voltou e ele disse: não te chamei, Samuel. E ele correu lá e de repente o sacerdote ele disse: não, eu não te chamei. Se essa voz voltar, se coloque ali para ele e fala, Senhor, porque o teu servo ouve, aleluia. Você quer ouvir a voz desse Deus? Glória. Bendito é o nome do Senhor. Ele disse: fala porque o teu servo ouve, glória. E quando Moisés ele se aproxima daquela sarça, a Bíblia diz que ele ouve uma voz, ele diz: Moisés, não te chegue para cá, ou seja, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é a terra santa, Moisés. Ele diz: mas que negócio é esse? Quem é que está falando? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, Moisés. Eu estava dizendo quando você falou: eu sou o Deus que você queria conhecer. Você lembra quando você estava no Egito querendo me conhecer? Mas lá não tinha tempo, agora não tem tempo. Agora eu e você aqui no monte, diante da sarça. Agora, aleluia, você vai ouvir a minha voz, Moisés, e vai saber quem sou eu. Bendito seja Deus. Aí Deus olha, aí Moisés olha e diz: mas qual é o seu nome? Moisés queria saber o nome. Olha aí, era curioso, irmão. Ele queria conhecer e saber o nome desse Deus. Oh, glória a Jesus. E Deus se manifesta e diz: eu sou o que sou. Deus diz: olha, eu sou, ou seja, ele está dizendo: eu sou tudo, eu sou o Criador, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, sou o Deus de Levi, sou da tribo de Levi, da sua tribo, da tua tribo. Ele está dizendo: olha, eu sou Deus, aleluia, do que estou no Egito, estou lá com o meu povo. E sabe o que está acontecendo, Moisés? Ele disse: o que, Senhor? Eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito, eu quero que você vai e arranque eles de lá. Aí Moisés disse: quem sou eu para tirar esse povo? Se Moisés dissesse assim: ah, Senhor, muito obrigado, eu estou muito doido para ir lá, estou pronto. Aí Deus ia dizer: você não está pronto, você é prepotente, você não tem como tirar. Mas ele disse: quem sou eu? Você sabe o que aconteceu lá para eu estar aqui? Eu matei um homem, eu estou fugido do Egito. Ele disse: quem sou eu para tirar povo? Eu sou um assassino, eu sou um criminoso. Eu sou digno de morte. Ele dizia na sua mente, ele dizia: eu sou digno de morte, eu ia morrer no Egito se eu ficasse lá. Então a minha vida seria pela vida daquele egípcio. Ele disse: quem sou eu, Senhor? E outra coisa, eu não sou bom de palavra, eu não sou eloquente, eu não sei falar muito bem, expressar bem. Aí ele disse: ah, não, teu irmão não sabe falar por acaso? Irmão, Deus sabe como fazer. Você fala: Senhor, mas Deus tem alguém para usar para te ajudar. Aqui não. Aí Moisés, ele diz: mas como assim? E que sinal o Senhor vai me dar? O que vai acontecer, Moisés? Senhor, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Como eu vou acreditar? Ele disse: o que você tem na mão? É a vara, o cajado, lança no chão, Moisés. Eita coisa linda. Aí Moisés lança no chão. Moisés não sabe o que vai acontecer, mas ele é curioso, ele fica olhando. Quando ele lança aquele cajado no chão, se torna uma serpente aquele cajado. Aí Moisés se assusta. Aí Deus diz: não se assusta não, toma pela cauda. Aí Moisés toma a serpente pela cauda e ela se torna novamente na vara. Deus sabe como fazer. Deus sabe como fazer. Deus, ele sabe como fazer na sua vida. Deus, ele sabe como fazer na sua igreja. Deus, ele sabe como fazer na sua família. Deus, ele sabe como fazer no seu trabalho, na sua vida financeira. Deus sabe como fazer na tua vida intelectual, profissional. Deus sabe o que fazer. Não se preocupa, não. Ele sabe o que fazer. Eita, glória! Glória! Ei, Deus! Aí, Moisés toma o cajado novamente. Deus fala: agora meta a mão no peito. Por entre a roupa no peito. Moisés coloca a mão está leprosa. Moisés nem conhecia a lepra. Aí ele tira, ele se assusta. Nossa, aí Deus fala: põe de volta. Agora tira, Moisés. Nossa, está normal. Ei, irmão, Deus sabe como trabalhar. Glória a Deus. Há um propósito determinado, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu.
Há um tempo determinado. Não se preocupa, deixa que Deus ele sabe fazer. Não precisa você fazer nada, deixa Deus fazer. Aleluia. Aí Moisés ele vem e ele percebe, aleluia, que Deus é um Deus que também faz sinais. Deus fala e realiza sinais. Oh glória, se a igreja só tiver falatório, não tiver sinais, então é bem estranho. Mas Deus fala e opera sinais. E que sinal Deus começou a operar? Quando Cristo ele veio e deu o Espírito Santo, encheu de novas línguas, batizou com o Espírito Santo, e eles começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Um sinal. E quando os apóstolos estavam pregando, diz a Bíblia que Deus confirmava as palavras, as pregações dele através dos sinais que acontecia entre eles. Ou seja, Deus libertava demônio, Deus curava os enfermos através deles também. Ou seja, confirmando a sua presença naquela pregação. Sabe por que você se sente ardendo aí quando o pastor está pregando aqui, quando alguém está pregando, está louvando? É porque Deus ele faz um efeito, aleluia. Por quê? Porque a palavra dele, quando ela vem do céu, ela faz efeito na nossa vida. Aí nós sentimos que Deus está falando conosco. Aleluia. A palavra ela queima no nosso coração, ela nos responde. Glória a Jesus. Então quando Moisés entende, irmão, ele vem. Agora ele volta para o Egito. E aí os irmãos já sabem.